uma grande amiga nos pediu que gravássemos um vídeo sobre Deus. Levamos várias e várias semanas pensando sobre o que dizer, como abordar esse tema, e essa é uma tentativa de atender a essa solicitação tão querida. Esse é um tema simples, já tão falado, tão debatido, tão defendido, combatido, e ao mesmo tempo um dos temas que consideramos mais complexos, porque é uma ideia tão grandiosa, é um tema tão grandioso que não cabe nas nossas mentes humanas, ainda tão pouco desenvolvidas. E toda vez que nós damos um conceito a algo, que utilizamos palavras para descrever, para falar de alguma coisa, a gente fecha, a gente reduz. Um conceito é uma espécie de redução de alguma coisa existente. Só que a compreensão extremamente limitada, mas a compreensão que eu tenho de Deus, o Deus no qual eu acredito, sinto, tenho uma experiência diária, ele não cabe em nenhum conceito. Nenhum conceito. Porque todo conceito reduz aquilo que nós conceituamos. Toda vez que eu falo sobre algo, as minhas palavras são muito menos do que em verdade é esse algo. E o Deus que eu acredito, com o qual me relaciono diariamente, o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus no qual estou mergulhada, mas que ao mesmo tempo é tão mais, está para tão além de mim e de todas as outras criaturas do universo ou dos multiversos, esse Deus, ele realmente não cabe numa descrição, numa frase, numa resposta. Então, essa tentativa de falar sobre Deus talvez contribua pouco em termos da compreensão, mas como as experiências compartilhadas às vezes contribuem, nós resolvemos sair das descrições, sair dos conceitos e falar de experiências. Há uma frase, dentre várias que existem sobre Deus, que é a nossa preferida. É atribuída a Albert Einstein. E ele diz mais ou menos assim, que a coincidência é a forma que Deus encontrou de permanecer no anonimato. Eu acho isso perfeito. Há também um livro chamado Pequenos Milagres. Esse livro é maravilhoso, um livro curtinho e que fala de várias situações que são coincidências, acasos. E é exatamente nessas coincidências, nesses acasos, nessas situações que chamam a nossa atenção e que às vezes eu digo assim, é muito acaso, é muita coincidência para ser só coincidência. E é nessas situações que, pessoalmente, na minha própria vida, eu digo assim, é a assinatura de Deus. São os seus pequenos sinais, os pequenos vestígios que Ele deixa para que nós tenhamos sempre a certeza de que somos filhos muito queridos de um Deus que é todo amor, que é justiça também, mas é bondade, é misericórdia o tempo inteiro, e que não cabe nas nossas compreensões e nos nossos sentimentos ainda limitados. E então, nós gostaríamos de contar uma história que retrata muito bem, é uma experiência que consideramos muito interessante sobre esses acasos, esses pequenos milagres, e que nem sempre são vistos nas situações de alegria, porque nessas situações de alegria, de bonança, de abastança, a gente se distrai de Deus. A maioria de nós se distrai. Volta-se muito para a própria situação, para as alegrias, para os sorrisos. E muitas vezes é quando a gente está mais frágil, mais solitário, menor, que surgem essas pequenas situações, esses pequenos milagres, às vezes cotidianos,
e que é como se Deus dissesse assim: tá vendo que eu estou aqui? Por mais que eu esteja também para além de toda a criação, porque Ele não está circunscrito a nada, mas eu sou tão grandioso que eu estou também nas situações pequeninas do seu dia a dia, nas situações corriqueiras. Mas vamos contar a história. Essa história é sobre alegrias, muitas tristezas, dores, perdas, muitas perdas. Mas, acima de tudo, é sobre a mão de Deus nas pequenas situações. O meu pai nasceu em Feira de Santana. Ele teve muitos irmãos e irmãs, e quando era ainda muito pequeno, muito criança, a sua mãe teve câncer. Esse câncer se alastrou, metástase, isso tem mais de 70 anos, ou aproximadamente 70 anos, lá numa cidade que na época era considerada o interior da Bahia. E ela veio a falecer de câncer. E o meu avô se desesperou, sofreu muito, perdeu tudo que tinha, passou a beber, se tornou alcoólatra. E então ele foi perdendo tudo, perdendo a própria noção das coisas. E um dia ele estava com os filhos homens em casa, uma espécie de fazenda, uma casinha lá simples de Feira de Santana. Ele colocou os filhos perto da porta e então ele estava bêbado, colocou fogo no próprio corpo, cometeu suicídio. Depois disso, meu pai e uma das suas irmãs, eles foram morar em Salvador, numa instituição espírita, que foi a primeira turma dessa instituição que abrigava crianças órfãs, crianças abandonadas. E o meu pai foi morar lá com a minha tia, os dois crianças. O meu pai morou lá até mais ou menos os 19 anos. Então ele casou, saiu de lá, teve 3 filhos. Quando ele estava assim num momento muito feliz da vida, muito feliz de estar com uma família, de ter filhos, os filhos estavam assim numa escadinha, mais ou menos até os 12, 13 anos, mais aproximadamente. E ele estava trabalhando, já tinha comprado carro, a vida estava engrenando nos olhos principalmente materiais, ele que sempre teve poucos recursos e vendo as conquistas, estava muito animado. E então num dia corriqueiro ele foi convidado pela pessoa que era responsável por essa instituição onde ele cresceu, essa instituição espírita. Ele foi chamado para uma conversa. E a pessoa muito sabiamente disse assim: meu filho, nos momentos de sofrimento, de dificuldade, de perda, de dor, é a religiosidade que nos sustenta. Você não tem vindo à nossa casa, você está afastado. Por mais que você não queira ser espírita, mas busque alguma religiosidade, algum contato com Deus, algum momento com Deus, de reflexão, de entrega a Deus na sua vida. Porque você não sabe as coisas que estão por vir. E nessas horas de dificuldade, se a gente não tem um alicerce, algo em que se segurar, a gente desmorona. Meu pai não entendeu a profundidade daquela afirmativa, daquele conselho. E provavelmente deu pouca importância. Talvez tenha passado a ver algumas palestras, como ele mesmo me contou, mas não deu tanta importância. Algum tempo depois, talvez 1 mês, 2 meses, a esposa dele estava indo de carro levar os 3 filhos e mais um coleguinha na escola. E então ela bateu o carro no fundo de um ônibus e desencarnou. Morreu. Os filhos se machucaram, apenas um dos filhos não teve quase nada, mas os outros tiveram cortes, se machucaram bastante. E é aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é essa parte da história que muito me marca. Meu pai estava no trabalho quando tudo isso aconteceu. Ele recebe a ligação de que a esposa havia sofrido um acidente, mas não disseram que ela, na hora, já havia morrido. E o meu pai, na época, portava uma arma.
por conta de uma característica muito forte nele, que quem conhece sabe, no trabalho ele era até chamado de 11.000 volts, que é a característica da rebeldia, da personalidade forte, da intempestividade. Na cabeça dele já foi assim: se aconteceu alguma coisa séria com ela, com os meus filhos, e se o outro motorista foi culpado, eu vou acabar com a vida dele. Ele foi com esse pensamento e colocou a arma aqui embaixo do braço. Só que, por coincidência, o motorista, o taxista, que foi chamado para levá-lo da empresa até o local do acidente, era um irmão seu de criação, lá da instituição onde ele cresceu. Intervenção número 1. Quando ele chegou lá e teve toda aquela notícia da pior forma possível e se deparou com aquela realidade dura, apareceu uma pessoa que estava passando na situação, que viu o acidente acontecer, segurou ele, porque ele já estava se dirigindo até o motorista para fazer, imaginemos o quê, e a pessoa segurou o braço dele e fez assim: Bené, eu vi o acidente, eu vi tudo o que aconteceu, o motorista nem teve culpa, ele simplesmente parou o ônibus no ponto, e ela por algum motivo deve ter se distraído no próprio carro e não parou, e por isso bateu. Então o motorista está também transtornado e ele não teve nenhuma culpa. E puxou a arma que estava aqui embaixo. Além disso, tinha uma pessoa na calçada se acabando de chorar. Era o legista que tinha sido chamado e que, quando chegou ao local para mais uma ocorrência do seu trabalho e que viu a pessoa que tinha morrido, começou a chorar copiosamente, porque era sua cunhada que estava ali. Era mais um irmão de criação do meu pai, daquela mesma instituição, e que estava lá, naquela situação, para apoiá-lo, para segurá-lo quando ele não tinha chão. Como se essa situação já não fosse o suficiente para deixar claro para o meu pai que Deus estava lá, segurando ele, tentando confortá-lo numa situação que ele precisava passar, ainda viriam mais assinaturas na sua vida. Mais tarde, ele não compreendeu bem, não aceitou bem essa situação que vivenciou, que é totalmente compreensível, e ele, ao invés de buscar conforto naquela instituição, naquelas pessoas onde ele cresceu, onde ele criou, naquelas pessoas que o conheciam, ele se afastou ainda mais. Talvez tenha ido algumas vezes, mas foi se afastando cada vez mais. Depois ele se casou novamente, ele teve mais 2 filhos. Eu sou a última, a mais nova. E quando eu nasci, eu não sabia de nada dessa história. Ninguém lembrou de me contar. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que o meu pai tinha crescido no orfanato, mas que instituição era essa, que era uma instituição espírita, eu não sabia de nada disso, nada. E cresci numa outra religião, cresci no catolicismo, sempre tendo muita certeza da existência de Deus e sempre percebendo em meu pai uma grande rebeldia em relação à religião, até não respeitando a religião de outras pessoas, fazendo pouco caso disso. Por outros caminhos eu me tornei espírita mais ou menos aos 13, 14 anos. E fiquei mais ou menos um mês frequentando uma casa espírita sem que os meus pais soubessem. E nessa casa espírita muito pequena que eu estava frequentando, vendo algumas palestras, eles falavam sempre de uma instituição grande, maravilhosa, de um palestrante, de um médium. Falavam com muita admiração de um determinado lugar, que eu tinha curiosidade de conhecer. E a mãe de uma amiga, que foi quem me levou pela primeira vez nesse centro, dizia assim: um dia eu vou te levar lá, porque você vai gostar, tem juventude e tal. E aí um dia
eu cheguei em casa, já tinha ido algumas vezes nesse centro, já estava me achando a espírita, e eu cheguei em casa, e aí o meu pai estava reclamando alguma coisa da vida, e eu disse assim: pai, você acredita em Deus? Você tem alguma religião? E ele disse assim: eu acredito em Deus, mas não acredito em nenhuma religião. E continuou reclamando. E eu fiz assim: é que agora eu sou espírita. Aí o meu pai falou: hã? Espírita? Você não sabe o que você está dizendo. Aí eu falei assim: não, eu agora sou espírita, estou até frequentando um centro espírita. Ele: você tem certeza do que você está dizendo? Eu falei: tenho. Aí ele falou: então senta aqui que eu vou te contar uma história. E aí ele me contou toda essa história que eu acabei de contar para vocês. E depois disso, eu pedi a ele que me levasse nessa instituição. Ele me levou na semana seguinte, numa quinta-feira, e foi obrigado a voltar a frequentar, pelo menos as palestras, as atividades que eu ia. Ele tinha que me levar. Ele fica num bairro que ainda hoje é considerado um bairro meio perigoso, e na época eu tinha 13 anos, então ele não queria que eu pegasse ônibus sozinha. Então ele passou aí comigo, primeiro às quintas, depois às terças e quintas, depois passou a me levar no domingo para a juventude, no sábado para a ação comunitária, e precisou se reaproximar dele mesmo, do seu passado, da sua história. Passou a contar muitas vezes essa história sempre que nós conversamos, e eu sou testemunha do quanto essas assinaturas de Deus na sua vida, do quanto essas coincidências, esses pequenos milagres, esses sinais de Deus são, hoje ainda, importantes para Ele, e foram, quando tudo isso aconteceu, extremamente importantes para a sua reaproximação de Deus, para o seu contato com Deus. Porque esse contato é uma experiência pessoal. O mais que nós possamos falar do nosso contato, mais você precisa ter o seu contato. Buscar essas experiências, esses sinais na sua própria trajetória, porque eles estão presentes na sua trajetória. Eles estão na trajetória de todas as criaturas. Quando eu estou passando por uma situação muito difícil, por momentos de tormenta que todos nós passamos, eu busco silenciar fora o máximo possível e busco encontrar Deus no que Alta de Souza chama de nosso templo interno, muitas vezes abandonado. E eu te digo, se nós fizermos silêncio suficiente, nós somos capazes de escutá-lo, de senti-lo. Mas precisamos treinar esse silêncio, treinar esse contato com Deus diariamente. Porque se o buscarmos apenas quando a tormenta já aconteceu, quando o tsunami já veio, nós mesmos não conseguiremos silenciar. E por mais que ele se faça presente, que deixe os seus sinais, nós não perceberemos, não escutaremos, não sentiremos. Então, se hoje está tudo tranquilo na sua vida, nos seus dias, se é um momento de calmaria, busca a Deus, entregue-se a Ele, faça e treine o silêncio, o contato. Esqueça um pouco o celular, esqueça um pouco as teorias, esqueça um pouco esse campo daqui. Tenta alinhá-lo com esse outro campo. Tenta conectar-se com o alto, com a espiritualidade superior. Você pode chamar isso do que você quiser, inclusive de acaso. Mas se você buscar se conectar com algo superior, com algo que é interno e que ao mesmo tempo está fora, para além, se você tentar sintonizar os seus sentimentos com esse fluido no qual estamos mergulhados, de amor, de paz, eu te garanto,
eu te garanto que você vai sentir algo diferente. Não no primeiro dia, talvez nem no segundo, mas um pouquinho a cada dia, com persistência, você vai sentir um abastecimento na fonte de todo amor, de toda a luz, que é o nosso Pai maior, que eu chamo de Deus, mas que talvez em outras galáxias tenha outras centenas de nomes, mas que é um ser supremo, todo luz, todo amor, toda bondade.